Bom dia, Melo. Bom Eu dia. trouxe hoje aqui, eu vi que você vai falar sobre Israel, né? Eu trouxe um assunto correlato, mas a nossa mídia aqui, que é isso aqui, ó. Poder 360, cada dia pior no sentido de publicar matérias que servem de fonte, né? Basicamente, para alimentar a oposição ao governo Lula, a extrema-direita, né? Essa matéria, basicamente, é uma tentativa absurda de tentar acusar o governo Lula de gastador, né? Que gasta desnecessariamente, diante de uma coisa de extrema urgência, né? Olhem essa matéria. 3.000 passagens de Beirute para São Paulo custam 21,7 milhões. Governo gasta 80,4 milhões. Do que o Poder 360 está falando aí? Ele está falando da operação de resgate do governo brasileiro para repatriar brasileiros no Líbano. Líbano que está sob intenso ataque de Israel. Vamos lembrar aqui que 2 brasileiros morreram no Líbano em meio aos ataques de Israel. 2 adolescentes, uma adolescente de 16 anos e um outro jovem de 15 anos, foram assassinados dentro de suas casas por Israel no Líbano, né? O governo Lula, então, montou uma das maiores operações de repatriação do mundo, né? Desde o início, não dá para dizer o início, né? Porque Israel ataca a Palestina há décadas, mas desde a escalada aí desses conflitos no Oriente Médio, o governo Lula realizou operação de repatriação, por exemplo, de brasileiros que estavam na faixa de Gaza, não só brasileiros na faixa de Gaza, mas também em Israel. Quem estava em Israel e queria voltar para o Brasil, o governo Lula fez essa operação de resgate. E agora faz uma operação de repatriação com a Força Aérea Brasileira, né, de brasileiros no Líbano. Repito, sob intenso ataque de Israel. Milhares de brasileiros que vivem no Líbano pediram o resgate, né? Não é só uma operação que o governo decide fazer para mostrar qualquer tipo de serviço. Inúmeros brasileiros pediram para serem resgatados do Líbano, né? Inclusive, Israel deflagrou vários ataques próximos ao aeroporto de Beirute, né? O que dificulta, né? O que coloca em risco qualquer viagem, qualquer pessoa que decida viajar, né? E aí o Poder 360 vai lá e faz um cálculo para saber quanto custaria repatriar esses brasileiros comprando passagens em voos comerciais, né? E aí o cálculo que eles fazem é isso. Se eles comprassem para todos os brasileiros que vão ser repatriados do Líbano para o Brasil passagens em voos comerciais, o governo ia gastar 21,7 milhões. Mas o governo não quis comprar passagem em voo comercial. Resolveu mandar avião da FAB para o Líbano e gasta 80,4 mil. Gente, não precisava nem de muito comentário aqui, né? Poder 360 quer que o governo Lula compre passagem de voo comercial sem qualquer garantia de segurança para os brasileiros que estão numa zona de guerra. Numa zona de guerra, gente. Num país que está sendo bombardeado todos os dias. Olha só, vamos prosseguir aqui com a matéria do Poder 360. O governo disponibilizou 80.401.340 para o Ministério da Defesa nesta sexta-feira para a repatriação de brasileiros no Oriente Médio. Cálculo feito pelo Poder 360 aponta que o custo poderia ser 3 vezes menor caso o Planalto optasse por pagar as passagens de avião dos brasileiros que estão no Líbano em voos comerciais. Neste cenário, o valor gasto seria de 21.758.000. O cálculo foi baseado na passagem de Beirute para São Paulo, custando 7.253 cada, o menor valor encontrado pelo jornal digital nessa sexta-feira, através da ferramenta de busca de voos pelo Google. O valor foi multiplicado num total de 3.000 passagens. De acordo com o ministro das Relações Exteriores no Brasil, Mauro Vieira, este é o número estimado de brasileiros que serão repatriados.
Gente, olha o tamanho do absurdo. O Poder 360 está sugerindo que o governo brasileiro deveria pesquisar no Google as passagens de Beirute para São Paulo e comprar passagem de qualquer companhia aérea para trazer brasileiros que estão numa zona de guerra, sendo que 2 brasileiros foram assassinados. Como, né? Se fosse turismo, né? Você como se fosse turismo. É turismo. Olha que gasto desnecessário. Isso. Tão fácil. Não, olha que absurdo, né? O governo brasileiro mandando avião da FAB para resgatar brasileiros no Líbano. Que absurdo, né? Para o Poder 360 é isso que está parecendo, né? Veja o que eles falam aqui ainda. O Poder 360 procurou o Planalto por meio de e-mail e aplicativo de mensagens para questionar se o governo considerou a compra de passagens em voos comerciais para repatriar os brasileiros e assim reduzir os custos da operação. Vejam, para eles tudo é gasto, tudo tem que cortar gasto, né, Melo? Até para repatriar brasileiros em uma zona de guerra, né? Vão cortar gasto. Não. Tá gastando muito com o avião da FAB. Vamos comprar uma passagem mais barata e, se possível ainda, né? Vamos fazer uma escala em outro país da Ásia que economiza mais um pouco. Não precisa nem ser voo direto, né? Vamos ver se tem um albergue para colocar todos os brasileiros. Ao invés de gastar com hotel, né? Vamos ver se tem um hostel. Coloca todo mundo junto, né? Num albergue da juventude aí, que assim a gente corta gastos. Né? Daqui a pouco o Poder 360 vai sugerir que o governo Lula resgate brasileiros em porão de navio agrícola, né? Para aproveitar. Vamos aproveitar, né? Já que tem uma rota de embarcação aqui, né? Vamos aproveitar, joga os brasileiros lá, assim a gente corta gastos, né? Afinal, o dinheiro que o governo tem é para gastar com o quê? Né? Enfim. Desoneração das empresas de comunicação. Está aí, um bom lugar para guardar para o governo. Deixar abrir. E o pior, Melo, eu fico pensando, Poder 360 paga um salário para um jornalista para ele fazer esse tipo de trabalho, né? Ir no Google e pesquisar o preço das passagens em voos comerciais para falar que o governo está gastando muito com repatriação de brasileiros em voos da FAB. Gente, isso é tudo que o jornalismo não deveria ser, né? O intuito, a essência do jornalismo, né, é alimentar, trazer ferramentas para que as pessoas pensem de maneira crítica e apontar a verdade das coisas, né? Essa matéria, ela simplesmente estimula um pensamento falacioso sobre os gastos do governo e não traz a verdadeira notícia, que é o sucesso da operação de repatriação do governo brasileiro, né? A rapidez com que o governo brasileiro conseguiu pousar seus aviões em Beirute e trazer esses brasileiros em segurança. Acho que muitos de vocês devem ter visto as cenas de brasileiros chegando aos prantos no Brasil do Líbano, aos prantos, eles estavam com medo de morrer, e agradecendo, abraçando o presidente Lula, né? Essa é a notícia, e não isso que o Poder 360 está trazendo aqui. E outra, aí aqui eu trouxe uma matéria da própria agência governamental, agência Gov, né, do governo Lula, sobre a repatriação dos brasileiros, né? Na última sexta-feira chegou o 4º voo da FAB com brasileiros. Já foram mais de 800, quase 1.000 brasileiros que estavam no Líbano repatriados. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, assim, não é só um voo, gente. Não é só um voo. Esses voos da FAB, eles são tripulados por médicos, por psicólogos, por socorristas. Eles têm espaço, eles têm estrutura para levar os animais de estimação das pessoas, para levar as crianças, bebês, idosos. É para isso que se faz uma operação desse tipo, né? Não é só o voo. Outra, como eu disse, o Líbano está sendo diariamente atacado por Israel. A qualquer momento, o aeroporto de Beirute pode ser fechado. E aí? E se eles estão contando com uma passagem aérea de um avião comercial? Como que volta para o Brasil? Fica lá no meio da zona de guerra. A operação da FAB é feita pela FAB, é feita pela Força Aérea, justamente porque
eles têm know-how, eles têm diálogo com ministérios de relações exteriores, é uma operação militar, eles podem desviar o curso, eles podem resgatar os brasileiros fazendo outra rota. E outra, né, uma operação militar que tem mecanismos de defesa para caso a situação se agrave no Líbano. Imagine vocês, acontece um bombardeio em meio próximo ao aeroporto, ou no aeroporto, ou durante a rota de um avião comercial com brasileiros sendo resgatados do Líbano, né? O intuito de resgatar os brasileiros através de uma operação militar é óbvio. É óbvio. Você utiliza uma operação militar uma vez em que forças militares estão em guerras naquele país em que você está resgatando os brasileiros, né? É um total absurdo. Hoje eu fico por aqui nesse comentário. Me revoltou muito ver essa matéria, porque é exatamente isso que alimenta, né, todo o ódio cego que a gente tem no país da extrema-direita, não só contra o governo, né, contra o presidente Lula, mas contra qualquer iniciativa de Estado, né? O que eles querem é o fim do Estado, né? Que cada um se vire por si só, né? Daqui a pouco não pedem nem para que o governo Lula compre passagem aérea de voo comercial. Vão pedir para que todo mundo se vire, né? Compre aí sua passagem. Você, brasileiro que está no Líbano, foi porque escolheu. Quem né? mandou ir para aí, né? Quem mandou ir para o Líbano? Como já vi em comentários por aí, né? Já vi comentário falando, tanto país para escolher para morar, vai morar no Líbano. Que não sei, sabe? É esse tipo de matéria que alimenta esse tipo de coisa. É isso. Só para finalizar, ler o comentário da Edgar aqui, ó, para o Poder 360, era só dar um voucher repatriado e boa, pessoa que se vira. É isso, né? Esse pensamento bem coach, né? Dá um voucher, dá um passe repatriação. É um absurdo, é lamentável. Melo. Eu vou falar de outra coisa lamentável, mais lamentável ainda, que é a situação lá em Gaza. O New York Times tem primeiro, como isso daí foi uma matéria que eu publiquei lá na Fórum, acho que no sábado. Um médico que esteve em Gaza, ele ficou muito impressionado quando ele viu, entre, evidentemente, as pessoas mutiladas e tal, por bombas e ataques de tanques e tudo, ele viu algumas crianças que tinham sido atingidas por bala na cabeça e no peito, o que mostrava que elas não foram apenas atingidas por estilhaço, um pedaço do prédio caiu na cabeça delas, foram tiros na cabeça e no peito. E ele pensou na hora lá, ele ficou um mês, eu acho, só fazendo esse atendimento lá, de março a abril deste ano, e ele achou que, de repente, aquilo dali era uma coisa que ele falou, talvez algum psicopata do exército aqui nessa área tenha acontecido isso, não sei. Mas ele lá nos Estados Unidos, conversando com outros médicos que também estiveram em outros períodos, em momentos diferentes, lá em Gaza fazendo atendimento, e ouviu deles a mesma coisa, que tinham presenciado esse tipo de coisa. Crianças atingidas na cabeça e no peito, mostrando que foi uma coisa proposital em várias áreas, né? Então, ele escreveu para o New York Times, narrando isso, e o New York Times comprou a história e resolveu fazer uma reportagem, né, sobre isso. Vamos lá para o outro slide, que aí ele dá uma... Trabalhei como cirurgião de trauma em Gaza de 25 de março a 8 de abril. Fui voluntário na Ucrânia e no Haiti e cresci em Flint, Michigan. Vi violência e trabalhei em zonas de conflito, mas das muitas coisas que se destacaram sobre trabalhar em um hospital em Gaza, uma me pegou. Quase todos os dias que estive lá, vi uma nova criança que tinha levado um tiro na cabeça ou no peito e praticamente todas morreram, 13 no total. Na época, presumi que isso tinha que ser o trabalho de um soldado particularmente sádico, localizado nas proximidades.
Mas depois de voltar para casa, conheci um médico de medicina de emergência que havia trabalhado em um hospital diferente em Gaza 2 meses antes de mim. Eu não conseguia acreditar na quantidade de crianças que vi levando tiros na cabeça, eu disse a ele. Para minha surpresa, ele respondeu, sim, eu também, todos os dias. Aí eles foram a campo, New York Times, e entrevistaram várias pessoas de equipe médica que estiveram em Gaza. E aqui tem os depoimentos de algumas delas. Vamos lá. Dr. Mohamed, cirurgião geral bariátrico. Uma noite no departamento de emergência, ao longo de 4 horas, vi 6 crianças entre 5 e 12 anos, todas com ferimentos de bala no crânio. Nina, enfermeira. Pacientes pediátricos com ferimento de bala eram tratados no chão, muitas vezes sangrando no chão do hospital devido à falta de espaço, equipamento, equipe e suporte. Muitos morriam desnecessariamente. Dr. Mark, vi várias crianças baleadas com ferimentos de bala de alta velocidade, tanto na cabeça como no peito. Outro slide. Dr. Irfan, nossa equipe cuidou de cerca de 4 ou 5 crianças de 5 a 8 anos de idade que foram todas baleadas com tiros únicos na cabeça, ou seja, execução. Todas elas foram apresentadas ao pronto-socorro ao mesmo tempo, todas morreram. Rania, paramédico, viu uma criança que tinha levado um tiro na mandíbula. Nenhuma parte do corpo foi afetada. Ele estava completamente acordado e ciente do que estava acontecendo. Ele olhou para mim enquanto engasgava com seu próprio sangue, enquanto eu tentava sugar o sangue com uma unidade de sucção quebrada. E aí o último. Um dia, enquanto estava no pronto-socorro, vi uma criança de 3 anos e outra de 5 anos, cada uma com um único buraco de bala na cabeça. Quando perguntaram o que aconteceu, seu pai e irmão disseram que tinham sido informados de que Israel estava recuando de Khan Yunis. Então eles voltaram para ver se havia sobrado alguma coisa de sua casa. Havia, eles disseram, um atirador esperando que atirou nas 2 crianças. Doutora Akla viu uma menina de 18 meses com ferimento de bala na cabeça. 18 meses. Doutor Nidal, eu vi muitas crianças. Na minha experiência, o ferimento de bala era frequentemente na cabeça. Muitas tinham danos cerebrais permanentes e incuráveis. Era quase uma ocorrência diária ter crianças chegando ao hospital com ferimentos de bala na cabeça. Portanto, essa história de que as crianças são apenas vítimas colaterais do ataque de Israel que visa o Hamas é balela, é mentira. Eles executam mesmo. São esse tipo de... Uma bala na cabeça, não é, de uma criança, uma bala no peito, é execução de criança. E é isso que o exército de Israel está fazendo, que não é um genocídio completo. Cada vez mais o mundo está assistindo isso. Hoje, mais cedo, o Mauro estava comentando aí sobre o New York Times já está dando isso na sua primeira página, das coisas que estão acontecendo ultimamente, porque parece que Israel resolveu botar o pé no acelerador e completar o serviço de uma vez, incendiando, destruindo de vez hospitais, escolas, os que sobraram, né? As narrativas são impressionantes. Nessa matéria lá tem muito mais coisa, não vou ficar aqui, mas o que está acontecendo, tem um vídeo que eu vou postar, que eu já falei que ia postar outro dia, mas eu soube que estava sendo feita uma legendagem nele, e agora ele já está em legenda, eu vou publicar ele hoje, é um documentário feito pela Al Jazeera, e ali se vê por que Israel quer tanto calar a Al Jazeera, porque é um documentário super bem feito, com entrevistas, tudo, mostra o horror da guerra, mas pelos bastidores, pessoas, equipe médica, né? As pessoas que acompanham o que aconteceu lá, como as pessoas não têm atendimento médico, pessoas morrem de fome, porque Israel não permite o abastecimento, abastecimento de alimento, abastecimento de equipamentos para cirurgia, de atendimento básico. As pessoas, como eu disse, tem uma lá de crianças que saíram do hospital bem
e voltaram depois morrendo porque não comia, não tinha comida. Né? Então, impressionantemente, isso está mudando, migrando para o Líbano, da mesma forma de genocídio que Israel usou em Gaza, está usando agora no Líbano. Primeiro diz que é só um ataque a um lugar específico, saiam dali, quando as pessoas saem, eles atacam as pessoas exatamente nos locais para onde eles dirigiram as pessoas. Parece que é assim. Ajunta todo mundo lá, quando ajunta, eles atacam lá. Então, é um horror. E, para piorar tudo, os Estados Unidos resolveram, agora, que enviar soldados e enviar diretamente um esquema antimísseis por causa não do ataque do Irã, do possível ataque que o Irã venha a dar após o revide que Israel já avisou que vai fazer. Então, os Estados Unidos já estão deslocando um sistema de mísseis poderoso dele para lá, para ajudar Israel, para se proteger da resposta que Israel vai ter, do ataque que Israel vai fazer ao Irã. É uma escalada na guerra, é um apoio direto ao genocídio, e tem que ver o impacto que isso vai ter, inclusive nas eleições dos Estados Unidos. Quem deve estar gostando disso é Trump, porque estão jogando a eleição no colo dele. É o que eu acho. Pois é, isso aí, Melo. Eu tinha falado aqui sobre essa matéria do Poder 360, e eu vi muita gente aqui nos comentários criticando também, falando de outras matérias do Poder 360 que tem ido nessa linha. Amanhã eu vou trazer uma outra que eu separei aqui também, eu até ia comentar hoje, mas vou deixar para amanhã, já que a gente explorou bastante o assunto, mas é raro até de falar do Poder 360 aqui, né, Melo? A gente fala tanto de veículos maiores, aí, como Folha, o Globo e tudo mais, mas parece que vai começar a ser mais constante a presença do veículo aqui diante de matérias desse tipo. A guerra contra o Lula é cada vez, assim como lá em Israel o genocídio, aqui está cada vez mais... eles estão vendo que 2026 está chegando e ainda não conseguiram derrubar o Lula. Então, vão pressionar até o fim, vão destruindo pedacinho por pedacinho dele. Se o presidente não reagir... Vocês sabem que eu assisti boa parte da programação desse grupo de lobby aí, o Grupo Esfera, do João Camarguinho, como é conhecido nos bastidores, que é empregado do dono da CNN, né? É o grupo de lobby no momento, né? Diante da decadência do LIDE. E foi aquela coisa, aquele converscote que a elite institucional brasileira virou prática, né? Todo mundo viaja no bem-bom, boca livre no exterior, né? É o curso do Gilmar Mendes, em Nova York é o Dória, e na Europa agora está esse pessoal do Grupo Esfera. E estava lá, estava o Pacheco, estava o Silveira, estava o Lewandowski, estava o Bruno Dantas, tudo dominado lá. E aí, o Pacheco faz um discurso defendendo a neutralidade do Brasil diante da situação no Oriente Médio. Que o Brasil tem que ser neutro, que não pode se envolver com nenhum dos lados em guerra. E quer saber, sob aplausos calorosos. Vocês imaginam quem estava na plateia desse evento. Eu fico chocado, né? Depois do Múcio, agora é o Pacheco que vem afrontando a política externa do Brasil, né? E defendendo neutralidade diante do genocídio. Né? Portanto, Pôncio Pilatos. É isso aí. Pois é. Terrível. É isso aí. Gente querida. Até amanhã, Mauro. Vamos embora? Amanhã estamos juntos de novo. Abração. Abraço. Tchau, tchau.